Olá, pessoal. Estamos nos encontrando novamente para fazer a correção da atividade que foi proposta na última aula. Atividade 1 e é da segunda unidade. Na primeira questão, na figura B, quantas partes iguais foram tomadas, ou seja, pintadas? Então, essa figura aqui, eu dividi em quantas partes? E pintei quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes iguais, né, que foram divididas. Mas dessas 8 partes divididas, quantas eu pintei? Quantas eu tomei? 1, 2, 3, 4. Então, qual é a alternativa aí? A alternativa B, ok? Na segunda questão, eu tenho essa figura C. Qual é o total das partes divididas? Então, eu dividi 1, 2, 3, 4. Dividi em 4 partes e pintei 2. Mas eu quero saber o total das divididas. Então, quantas partes foram? 4 partes divididas. Na terceira questão, observando essa figura aqui, né? Como é que eu vou ler? Então, uma figura triangular, dividi em 2 partes, dividi ao meio. E tomei quantas partes? Uma parte, pintei uma parte. Então, tomei uma parte numa figura que foi dividida ao meio. Então, 1 meio. Ok? Quarta questão. Temos aqui essa fração 5 terços. Ela é uma fração. Fração própria, fração imprópria ou fração aparente, né? Então, qual é o critério que usamos para saber o que é uma fração própria? O que é uma fração imprópria? Quando o numerador é maior que o denominador, nós vamos denominar de fração imprópria. O contrário é própria, mas aqui, ó, o numerador é maior que o denominador, é uma fração imprópria. Agora, observando essa fração 24 sextos, na quinta questão. Ela é o quê? É própria ou imprópria ou aparente? Ela é 24 sextos, é uma imprópria, mas ela deriva, né, uma fração aparente, porque 24 dividido por 6 vai dar 4, vai dar exato. Então, ela é imprópria também, mas ela é mais aparente do que imprópria. Qual é o desenho abaixo? Qual o desenho abaixo representa a fração 4 sextos, que é 4 sobre 6. Né? Nós temos o denominador 6 e eu pintei 4. Então, qual é que está dividida em 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa está dividida em 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, essa já está fora que está dividida em 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essas duas estão divididas em 6. Mas eu só pintei 4. Então, qual é que está pintada 4? A alternativa A, 4 sextos. Ok? Sétima questão. Qual é o número misto dessa fração imprópria? 18 quartos. Eu tenho que dividi-la, né? Então, 18 por 4. Eu tenho que fazer essa continha de divisão aqui. 18 dividido por 4... dá, se a gente fizer uma tabuadinha, 4 vezes 1, vezes 2, vezes 3. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. Então, eu vou colocar o 16. 18 menos 16, 2. Então, foram quantos inteiros aqui? 4 inteiros. Eu vou botar aqui 4 inteiros. E a divisão sempre é por 4. E sobrou quanto? 2. Então, vai ficar 4 inteiros e 2 quartos. Esse é o número misto que derivou, que veio... dessa fração 18 quartos, ok? Vamos para a oitava questão. Qual é a fração imprópria vindo desse número aqui misto, ó? Tá vendo? Aqui era um número misto, mas o que a gente vai fazer para chegar numa fração imprópria? Para uma fração assim, que misto porque tem esse aqui, ó, esse número inteiro, e tem um número fracionário aqui do lado. Então, qual é que tem que fazer? 4 vezes 1... né? 4, o resultado mais 2, vai dar 6 quartos. Esse 4 aqui, que é o denominador, conservamos. Então, qual é a fração imprópria? 6 quartos. Se a gente fizer essa divisão aqui, ó, vai chegar do mesmo jeito. 6 dividido por 4 vai dar 1 e vai sobrar quanto? 2. Então, 2 quartos, ok? Qual dessas frações abaixo é aparente? A gente vai ver aquela que divide exatamente, sem resto. 2 por 3 não dá uma divisão exata, então não é ela. 8 por terços também não é uma divisão exata. E 10 quintos dá, qual é o resultado? 2. Então, a aparente é essa daqui, né? 10 quintos. Dá uma divisão exata. Décima.
Qual a fração representa essa figura? Eu tenho uma figura em forma de pizza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes iguais. Essa figura foi dividida. E aí ele pergunta, qual é o nome da fração? Não é o total de figuras, o total de partes divididas, nem pintadas. A fração toda é o quê? Se eu dividir 8 partes, eu tenho um denominador 8. Tomei uma parte, vai ficar 1/8, né? Aqui o 8 não é, porque é só uma parte dividida. E não tomei 2 partes, né? Não pintei 2 partes. Então, a alternativa é 1/8. Tá certo? Até a próxima atividade.